O poder do pensamento exponencial, como a forma de pensar, acelera sua riqueza. Introdução: sua mente é uma máquina de multiplicação. Sabe aquele clique que acontece de repente, quando a gente entende que estava pensando pequeno o tempo todo, sem nem perceber? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Um dia, no meio de mais uma dessas rotinas corridas, me caiu a ficha. Eu estava tentando enriquecer com pensamento de sobrevivência, correndo atrás de moedas quando eu podia ter construído uma mina de ouro mental. E aí que tá o ponto. Sua mente não é só um lugar onde você pensa, ela é uma máquina de multiplicação. Motor silencioso que, se bem usado, pode levar você muito além do que já imaginou. Só que a maioria de nós nunca recebeu o manual de uso dessa máquina. A gente cresce ouvindo, vai com calma, melhor não arriscar, não sonhe alto demais. E assim, sem perceber, coloca a mente no modo econômico, quando ela nasceu para funcionar no turbo. O mais louco não é o esforço que está faltando, é o jeito de pensar. Tem gente se matando de trabalhar, ralando feito doido, e ainda assim patinando no mesmo lugar. Enquanto isso, tem outros que, com uma ideia bem colocada e um pensamento estratégico, fazem o dinheiro trabalhar por eles, e não o contrário. Pensar de forma exponencial é sair do modo 1 por 1 e entrar no jogo do 10 por dia, 100 por semana, 1000 por mês. É usar o poder da sua mente como um efeito dominó ao contrário. Começa com uma fichinha empurrando e termina com uma avalanche de possibilidades caindo no seu colo. Mas calma, não estou aqui para pregar fórmula mágica. O que você vai encontrar nesse livro é real, prático, direto. É sobre ativar a mente de crescimento, parar de pensar em sobrevivência e começar a pensar em expansão. É sair do "o que eu consigo pagar agora" e ir pro que eu posso criar que gera valor contínuo. A boa notícia é que você já tem tudo o que precisa aí, dentro da sua cabeça. A má notícia, talvez você esteja usando esse poder contra você mesmo. E é por isso que esse livro existe. Para virar a chave. Para te mostrar que pensamento certo acelera resultado. E pensamento exponencial transforma a sua vida. Então, bora juntos nessa jornada, porque se tem uma coisa que eu aprendi na marra, é que quem domina a mente domina hoje o dat, do Passinho Roemi. Passinho ou de voo? Entenda, o que é crescimento exponencial de verdade. Vou te contar uma coisa que talvez ninguém teve coragem de dizer assim, na lata. Crescer devagar demais pode ser tão perigoso quanto não crescer. É sério, porque o mundo não espera. Enquanto você tá ali dando um passo por semana, tem gente acelerando feito foguete, pegando atalhos mentais, surfando oportunidades, multiplicando em vez de somar. Não me leva a mal. Crescer devagar tem seu valor, sim, mas só até certo ponto. O problema é quando esse crescimento vira desculpa. Estou indo no meu tempo, estou construindo com calma. E quando vê, já se passaram 5 anos, e a vida está no mesmo lugar. Pior, a energia foi embora e a conta ainda não virou. Agora, crescimento exponencial é outro papo. Não é sobre fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, nem viver no modo turbo sem respirar. É sobre pensar de um jeito que gera efeito dominó, sacou? Você faz uma coisa hoje que continua te dando resultado amanhã, depois de amanhã, e ainda no mês que vem. É como plantar uma semente que vira árvore, e quando você menos espera, já tem uma floresta dando frutos. Enquanto o crescimento linear anda em linha reta, o exponencial vai subindo de leve, até que bum, tudo dispara de uma vez. Começo parece devagar, até meio invisível. Mas aí vem o salto, e quem olha de fora acha que foi sorte, ou do nada. Mas não foi. Foi mentalidade. Foi visão. Foi pensar para frente. A grande sacada, a forma como você pensa, determina o ritmo do seu crescimento. Se você pensa pequeno, age pequeno, e recebe pequeno. Mas se muda o foco, se começa a pensar como quem já está lá na frente, seu crescimento deixa de ser gota, e vira avalanche. Então, a escolha é sua. Vai continuar empurrando a vida com a barriga, ou vai aprender a pensar de um jeito que te coloca 10 passos à frente? Porque eu te garanto, a mente é o motor, e o combustível é o pensamento certo. Aí, meu amigo, ninguém segura pensamento de formiguinha, o erro silencioso que sabota sua riqueza. Vamos ser bem sinceros aqui. A maioria das pessoas pensa de forma linear, porque foi ensinada assim desde criança. A gente aprende desde cedo que tem que estudar para tirar nota para passar de ano para arrumar emprego, e aí, pronto, já estão moldando sua cabeça para andar em linha reta, passo a passo, sem ousar sair da trilha. É tipo aquele velho faça o certo, e tudo vai dar certo. Só que ninguém te fala que o mundo real joga em outro tabuleiro. Enquanto você tá contando moedinha,
e subindo degrau por degrau. Tem gente construindo elevador mental e indo lá pro topo em minutos. Pensar linearmente é o famoso trabalha mais para ganhar mais. E isso até funciona por um tempo. Mas chega uma hora que o tempo trava, a energia acaba e o dinheiro estagna. Por quê? Porque você está limitado ao seu esforço físico, ao número de horas no dia, ao que já conhece, e aí, meu amigo, não tem milagre que faça o negócio escalar de verdade. Agora, segura essa. Pensamento linear é seguro, mas é uma prisão disfarçada de responsabilidade. Parece sensato, parece organizado, mas no fundo, é só medo disfarçado de planejamento. É o tal do vamos com calma que vira temporada faz 3 anos e nem percebi. Sabe o que mais me choca? Muita gente inteligente com talento de sobrar fica presa nesse modo de pensar porque acredita que crescer devagar é mais honesto. Como se pensar grande fosse arrogância e buscar multiplicação fosse pecado. E aí vivem um ciclo eterno de esforço alto e retorno baixinho. Mas deixa eu te contar. O dinheiro ama velocidade, ama criatividade e ama quem pensa grande. A mente linear quer controlar tudo. Já a mente exponencial confia, cria, conecta os pontos e entende que o jogo é sobre alavancar, não sobre acumular centavos por centavos. Se você quer realmente construir riqueza, precisa urgentemente parar de pensar com a mente que aprendeu a sobreviver e começar a pensar como quem nasceu para prosperar. Porque, no fim das contas, o que limita sua conta bancária não é o quanto você ganha menos, é o quanto você acredita que pode multiplicar. E aí, bora sair dessa linha reta e começar a construir espirais de abundância? Porque o mundo está cheio de oportunidades, só esperando você parar de andar em linha reta e começar a pensar em rede. Estalo no silêncio. Quando minha cabeça virou a chave, tem coisas na vida que a gente só entende quando dói. E não foi diferente. Lembro até hoje, como se tivesse sido ontem. Eu estava sentado na sala final do tarde, sol batendo fraco na janela e aquela sensação amarga no peito. Tinha trabalhado o mês inteiro feito maluco, virado noite, feito entrega, reunião, rascunho, planilha. E mesmo assim, o saldo na conta era um grito. Quase nada. Naquele dia, não era só cansaço físico, era um cansaço mental. Tipo de esgotamento que te faz olhar pro teto e pensar, não é possível que eu vou viver assim para sempre. E ali, sem barulho, sem ninguém por perto, me caiu a ficha como uma martelada. Não é meu esforço que tá errado. Ou é meu de pensar. Parei tudo, literalmente fechei o notebook, larguei o celular e fui andar. Caminhei sem rumo, tentando entender onde estava o erro. E foi nesse passeio meio sem direção que minha cabeça começou a conectar os pontos. Lembrei de uma frase que li uma vez. Você nunca vai mudar de vida enquanto continuar pensando como sempre pensou. Aquilo bateu fundo. Doeu como uma verdade engasgada. Na real, eu estava tentando enriquecer com uma mentalidade de quem só queria dar conta do mês. Tudo no meu pensamento era limitado, pequeno, travado. Eu planejava para sobreviver, não para crescer. Eu calculava o básico, não sonhava o grande. E aí entendi. A mente que constrói riqueza é aquela que joga o jogo da multiplicação, não da Menetancal. Foi nessa virada que eu decidi mergulhar de cabeça no pensamento exponencial. Comecei a estudar quem crescia de verdade, ver o que essas pessoas faziam de diferente. E adivinha? Não era só o que elas faziam, era o jeito que elas viam o mundo, os problemas, as ideias, o dinheiro, as oportunidades. Tudo, desde esse dia, nunca mais fui o mesmo. E não estou dizendo que tudo mudou da noite pro dia seriamente, mas a partir do momento que minha mente mudou, o mundo começou a mudar junto. As portas que antes estavam invisíveis começaram a aparecer. As ideias começaram a render, o dinheiro começou a vir, mas de um jeito novo, multiplicável, mais leve, mais inteligente. E é por isso que eu tô aqui, escrevendo esse livro, com o coração aberto, para te mostrar que a chave está na sua mente. O estalo pode vir num silêncio, num susto ou num livro, mas quando vier, não ignora, porque ali pode estar o início da sua virada, também, menos correr, mais cabeça. O convite que vai virar seu jogo. Se você pegou esse livro esperando mais uma lista de tarefas, metas malucas ou planos de ação que só servem para dar ansiedade, já te aviso logo de cara, pode respirar aliviado. Aqui, o papo é outro. Esse livro não é sobre fazer mais, correr mais, trabalhar dobrado ou virar refém da produtividade tóxica. Não, não e não. Isso aí o mundo já te cobra todo dia, né? Aqui eu quero te propor o contrário. Pensar com inteligência, com estratégia, com visão. Porque, olha, não adianta nada você remar feito um desesperado,
se o barco está indo na direção errada? É mais esforço, mais suor, mais frustração? E no final das contas, você continua no mesmo lugar. Já viu isso? Eu vivi isso. E sei o quanto dói. Agora, quando você muda o pensamento, tudo ao redor começa a mudar. As ações ficam mais leves, os resultados vêm mais rápido, as decisões fazem sentido, você para de viver no automático e começa a criar um caminho com propósito de verdade. Esse livro é um convite, quase um sussurro no meio da barulheira do mundo, para você sentar, refletir, respirar fundo e perguntar: será que o jeito que eu penso hoje está me levando para onde eu quero? Se a resposta for não sei, ou acho que não, então esse livro é para você. Ele foi feito para te tirar da bolha da repetição e te levar para um novo patamar de clareza, um patamar onde menos ação desenfreada e mais pensamento estratégico se tornam o combo ideal para crescer. Não se trata de virar um gênio ou saber tudo, se trata de aprender a usar sua mente como um aliado, e não como um sabotador silencioso. Então, vem comigo, vem de mente aberta, porque se tem uma coisa que eu te prometo é isso: depois dessa leitura você nunca mais vai pensar igual. E quando o pensamento muda, meu amigo, o jogo vira de um jeito que parece mágica menos. Mas é só estratégia bem aplicada. Parte 1. A lógica do exponencial. Saindo da caixa limitada. Agora que você já entendeu que o problema não é fazer mais, mas pensar melhor, chegou a hora de entrar no coração desse livro. E o nome disso aqui é pensamento exponencial. A real é que a maioria de nós foi treinada para pensar pequeno, sem nem perceber. Tipo aquelas caixinhas que colocam em volta da cabeça da gente desde cedo. Não sonha alto. Vai com calma, primeiro paga as contas, depois vê o resto. E assim, a gente vai se moldando a lógica da escassez, achando que é normal viver no limite, contando moeda, rezando para sobrar alguma coisa no fim do mês. Mas e se eu te dissesse que dá para virar esse jogo? Que existe um jeito de pensar que multiplica ideias, acelera resultados e cria riqueza de verdade? Pois é exatamente isso que você vai descobrir aqui. Essa primeira parte do livro é tipo aquele momento em que você abre a janela de um quarto escuro e a luz entra com tudo. É desconfortável no início, mas libertador logo depois. Aqui a gente vai conversar sobre por que pensar em linha reta te prende, como a lógica do exponencial funciona de verdade, e o que muda quando você tira o pé do freio mental. Você vai ver que pensar grande não é exagero, é inteligência, que sonhar alto não é ilusão, é visão estratégica, e que quem sai da caixa limitada começa a ver oportunidades onde os outros só enxergam obstáculos. Então se prepara, porque se até agora sua mente estava no modo manutenção, chegou a hora de ativar o modo multiplicação. Partiu sair da caixa? Bora pensar grande, porque grande é o mínimo quando se fala de uma mente limitada. Capítulo 1 de 1 em 1 é lento, comece a pensar em potência. Vamos direto ao ponto? Pensar de 1 em 1 é o que mantém a maioria das pessoas empacada na vida. Parece prudent? Parece Ipanusham, mas no fundo é um pensamento que anda devagar demais para a realidade acelerada que a gente vive hoje. Não me entenda mal. Começar pequeno é normal, e até necessário. O problema é ficar pequeno na cabeça. É aquela velha história. A pessoa passa anos juntando centavinho por centavinho, suando, se esforçando, se matando, e no fim das contas, não sai do lugar porque só sabe pensar de forma linear. E cá entre nós, quem pensa pequeno demais, nunca dá espaço para um resultado grande chegar. Fica travado. A mente vira uma esteira, você corre, 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 mas não sai do lugar. Já percebeu? Agora respira fundo e pensa comigo. E se, ao invés de somar, você começasse a multiplicar? Em vez de mais um cliente, pensar em como criar um sistema que traga 10 por dia? Em vez de vou guardar R$ 50, pensar em como faço esse dinheiro gerar outros 500? É essa virada que faz o jogo mudar. Pensar em potência é entender que uma boa ideia, bem aplicada, pode valer por 1000 horas de esforço. É parar de depender só do suor e começar a usar o cérebro como sua maior ferramenta de crescimento. É sair da lógica do sacrifício e entrar no modo estratégia. Nesse capítulo, eu vou te mostrar como essa mudança de pensamento acontece. Sem enrolação, sem conversa fiada, a ideia aqui é abrir sua cabeça para um mundo onde resultado grande vem de pensamento inteligente e não só de esforço infinito. Pensar em linha ou pensar em explosão. Eis a diferença que muda tudo. Sabe quando você sente que está fazendo tudo certinho, mas parece que a vida anda a passo de tartaruga gripada? Então, isso tem nome pensamento linear? É aquele tipo de pensamento que segue uma linha reta, passo por passo, tudo bonitinho, só que devagar, previsível e, muitas vezes, sem nenhum salto real na direção da riqueza. Pensar de forma linear
É tipo subir escada degrau por degrau. Enquanto o mundo está pegando elevador, você vai até chegar lá em cima, mas vai levar um tempão, vai cansar, suar, reclamar, e quando finalmente chega, já tem outro desafio te esperando. É como tentar enriquecer juntando moedinha no cofrinho, enquanto o outro está investindo em ativos que se multiplicam sozinhos. Agora, pensamento exponencial é outra pegada. É jogo de gente que pensa grande e age com visão de longo alcance. Em vez de se perguntar como eu ganho R$ 100 a mais, a pessoa pensa, como eu crio algo que me renda 100 mil ao longo do tempo, sem precisar da minha presença 24 horas. É mudança de rota, de lógica, de escala. O pensamento linear é cheio de um dia eu chego lá. Já o exponencial é mais como eu chego lá antes do que imaginam. Enquanto um soma, o outro multiplica. Enquanto um planeja para sobreviver, o outro projeta para prosperar. Enquanto um se contenta com pouco, o outro pergunta, como eu, gero mais valor para o mundo e recebo de volta em dobro, triplo, quádruplo? E não é arrogância, nem viagem. É mentalidade estratégica. É parar de pensar em esforço como única moeda de troca e começar a usar o cérebro como seu ativo mais valioso. É dar valor ao tempo, à escala, à inteligência de construir algo que cresce mesmo quando você não está presente. Então deixa eu te perguntar, você quer continuar pensando em linha reta ou está pronto para explodir seus resultados com pensamento exponencial? Porque quando você entende essa diferença, meu amigo, o mundo deixa de parecer difícil e começa a parecer fértil. Multiplica que dá riqueza ou segredo por trás dos negócios que crescem sozinhos. Se tem uma coisa que eu aprendi na marra, foi isso aqui. Nenhum negócio vira fortuna pensando só em vender um por um. Esquece essa ideia de que para crescer você tem que se matar todo dia. A verdade é que as grandes fortunas não são construídas no suor, mas no efeito multiplicador. Você já reparou como alguns empreendedores parecem ter o toque de Midas? Tudo que tocam vira ouro. Mas olha só, não é mágica, é estrutura, é estratégia, é pensamento exponencial na prática. Eles criam coisas que funcionam mesmo quando estão dormindo. Produtos digitais, sistemas automáticos, canais de distribuição, franquias, investimentos, tudo pensado para multiplicar, escalar e repetir sem precisar do tempo deles, toda hora. Enquanto isso, tem gente boa, trabalhadora, com potencial gigante, mas presa no modelo que troca tempo por dinheiro. Trabalha o mês inteiro, recebe e pronto, zera. No mês seguinte começa tudo de novo. Cadê o crescimento real aí? Não tem, porque não tem multiplicação, só repetição. Agora para aí. Pensa, imagina criar algo que se vende 10 vezes por dia, sem você precisar aparecer? Ou investir em algo que gera renda todo mês, sem esforço constante? Isso é efeito multiplicador? É quando o seu esforço inicial vira uma semente que floresce sozinha, enquanto você vai plantando novas. As grandes marcas fazem isso o tempo todo. McDonald's, por exemplo, não ficou bilionário vendendo hambúrguer 1 a 1. Eles criaram um sistema replicável, escalável e automático. E você pode aplicar essa lógica na sua vida também. Não importa o tamanho do seu projeto hoje. O segredo é pensar desde o começo. Como eu crio algo que se multiplica sem mim? Como eu posso vender para muitos, ao invés de um? Como eu posso criar ativos que trabalham por mim? Como eu transformo minha ideia num efeito dominó que vai crescendo, até virar uma avalanche de resultados? A resposta está aí, batendo na porta. Pensamento exponencial com efeito multiplicador. Porque riqueza de verdade não se constrói com mais esforço, se constrói com mais inteligência. E aí, vamos começar a multiplicar? Ou vai continuar tentando se virar com uma conta que não fecha? Bora jogar no modo grande? Você acerta a lógica da multiplicação, meu amigo. O dinheiro começa a correr atrás de você, do zero ao infinito. O que Amazon, Elon Musk e startups têm em comum, se tem uma coisa que me fascina de verdade, é ver como algumas mentes conseguem transformar uma ideia simples num império bilionário. Tipo assim, você já parou para pensar que a Amazon começou numa garagem vendendo livros pela internet, quando quase ninguém comprava nada online? Pois é. Hoje ela é um dos maiores monstros do planeta, menos, e não foi porque o Jeff Bezos vendia muito, foi porque ele pensava diferente. Pensava grande, pensava exponencial, e o mesmo vale pro doido genial do Elon Musk. O cara podia ter parado depois do PayPal, ficado rico, comprado uma ilha e vivido de boa, mas não. Ele quis lançar foguete, fazer carro elétrico, revolucionar a energia solar, implantar chip no cérebro e ainda mandar gente para Marte. Dá para acreditar? E não é loucura aleatória. É pensamento de quem vê problema como oportunidade
e inovação como obrigação. Agora olha para o mundo das startups. Essas empresas pequenas, muitas vezes invisíveis, no começo, que de repente, boom, crescem 10, 50, 100 vezes em poucos anos. Sabe por quê? Porque elas nascem com mentalidade de escala. Elas já nascem perguntando: como eu chego em milhões de pessoas com uma solução simples, rápida e escalável? Elas não querem só vender um produto, elas querem criar um ecossistema. Querem resolver uma dor tão bem, tão diferente, tão na veia, que o negócio se espalha sozinho. E sabe o que está por trás disso tudo? Uma coisinha chamada inovação, com visão exponencial. Enquanto muita gente está tentando ganhar a vida no 1 a 1, essas mentes estão lá pensando no 1 para 1 milhão. Não é sobre ter mais dinheiro ou mais sorte. É sobre ter um jeito de pensar fora da curva, um jeito de olhar para o mundo com os olhos de quem pergunta. E se dar muito certo, esses casos que a gente admira não são sortes, não estratégia. COMs são exemplos vivos de que a forma de pensar define até onde você consegue chegar. E aí, será que não está na hora de você também começar a pensar como quem quer impactar o mundo e não só pagar as contas? Say Bezos, Musk e as startups fizeram. Por que você não faria também? Do seu jeito. A mente é o começo de tudo. E quando ela se abre para pensar exponencial, não tem limite que aguente. Capítulo 2. O inimigo invisível. Pensamento de escassez. Sabe aquele vilão silencioso que vive dentro da cabeça da gente, sabotando tudo sem fazer alarde? Pois é, o nome dele é pensamento de escassez. E olha, ele é mais sorrateiro do que parece. Durante muito tempo, eu nem sabia que carregava isso comigo. Eu achava que pensar no justo, no seguro, no dá pra pagar, era maturidade. Mas na real, era medo. Era um tipo de programação mental que me fazia acreditar que o bolo era pequeno demais, que dinheiro era difícil, que o sucesso dos outros era minha perda. E claro, que sonhar grande era perigoso. O pensamento de escassez é invisível, mas deixa rastros por todo canto. Ele aparece quando você recusa uma oportunidade boa só porque não se acha pronto. Quando você evita investir em algo que pode te alavancar, mas escolhe guardar cada centavo como se o mundo fosse acabar amanhã. Ele aparece na comparação, na inveja disfarçada de crítica, na mania de se diminuir para caber onde não tem mais espaço para você. E sabe o que é mais doido? Esse tipo de pensamento parece responsável, mas na prática, ele te prende numa realidade onde nunca tem o suficiente. Você trabalha, tenta, se esforça, mas a mente já programou tudo para escassez. A conta não fecha, porque a cabeça não abre. Nesse capítulo, eu quero te convidar para identificar esse inimigo invisível dentro de você. E mais, mostrar como você pode calar a voz dele de uma vez por todas. Porque pensar com escassez não te protege, te limita. E para ter uma vida rica, em todos os sentidos, você precisa reprogramar essa mente que aprendeu a sobreviver e ensinar ela a prosperar. Vamos abrir espaço para a abundância? Porque só quando você quebra esse padrão, o crescimento de verdade começa a acontecer. E olha, quando a mente desbloqueia, a vida acompanha. Mentalidade de sobrevivência não constrói fortuna, só te mantém na correria. Olha, tem uma frase que mudou completamente meu jeito de ver a vida. A mente que sobrevive não é a que prospera. E eu confesso, quando ouvi isso pela primeira vez, bateu fundo. Porque era exatamente onde eu estava, vivendo no modo sobrevivência. Achando que era normal. Sabe como é? Você acorda já no automático, resolve problema atrás de problema, paga boleto, apaga incêndio, tenta economizar aqui e ali, e no final do mês, ufa, sobreviveu. Mas só isso. Nada cresce, nada evolui, nada prospera de verdade. Só gira, só repete. Essa ceia rosta, e aí que tá o perigo. A gente começa a achar que isso é vida. Que está tudo bem enquanto dar para pagar o básico, que sonhar é luxo e crescer é só para quem já nasceu com a vida ganha. Pior, começa a se sentir culpado só de pensar em querer mais. Como se prosperar fosse errado. Mas vou te falar, do fundo do coração, a mente programada para sobreviver não te deixa ver oportunidades, só perigos. Ela pensa pequeno, escolhe o garantido, vive com medo do próximo passo. Enquanto isso, o tempo vai passando, e a vida fica estagnada. Prosperar exige outra pegada. Exige visão, coragem, abertura para aprender, errar e tentar de novo. Exige parar de pensar só no que falta e começar a construir com o que já tem. Exceed troca. Ou vou ver se dá pelo como eu faço dar. Não é sobre ignorar a realidade. É sobre não se apegar a uma realidade que te limita. Sinceramente, sobreviver é só o ponto de partida. Prosperar é o destino. Mas você só chega lá quando muda o jeito de pensar. Então me diz, você quer continuar sobrevivendo
ou finalmente está pronto para começar a viver uma vida de verdade, menos com propósito, liberdade e crescimento? Porque só quem muda a mentalidade sai da lama e vai para o topo. E isso começa na forma de pensar. Crenças de segunda mão. O peso invisível que travava meu crescimento. Quer saber uma coisa que eu demorei anos para entender? Às vezes o que trava nossa vida não é o que a gente sabe, é o que a gente herdou sem perceber. E não tô falando de herança de dinheiro, viu? Tô falando de crenças antigas, passadas de geração em geração, que ficam ali escondidas, mandando na nossa mente sem a gente nem notar. Desde criança, eu ouvia frases como: dinheiro não nasce em árvore. Quem quer muito, acaba sem nada, melhor pouco, e garantido do que muito, e incerto. E por mais que parecessem só conselhos inocentes, essas ideias foram moldando minha forma de pensar. E o pior, moldando minha forma de limitar tudo o que eu podia ser. O resultado? Eu crescia, mas só até certo ponto. Dava um passo, mas logo me boicotava. Criava uma ideia boa, mas já vinha a voz interna dizendo: melhor não. Isso não, ou provoke, e pronto. O pensamento exponencial era podado na raiz. Tudo porque eu ainda carregava crenças herdadas de escassez, medo e limitação. A verdade é dura, mas libertadora. Tem muita gente travada por pensamentos que nem são dela. Gente com talento, visão, energia, mas que carrega dentro da mente um monte de verdades que só servem para frear. E sabe o que é mais louco? Essas crenças vêm de pessoas que amam a gente. Pais, avós, tios, vizinhos, gente que queria nos proteger, mas que também foi programada com medo. O problema é que essa proteção virou prisão. E hoje, para crescer de verdade, a gente precisa quebrar essas correntes invisíveis. Quando eu comecei a questionar tudo que me diziam sobre dinheiro, sucesso, valor pessoal, meu mundo virou do avesso. Mas foi aí que começou a mudança de verdade. Eu parei de repetir e comecei a escolher. Parei de herdar e comecei a construir. Se você sente que está dando murro em ponta de faca, talvez o que está te impedindo de crescer não seja falta de esforço, mas excesso de crenças limitantes plantadas sem querer. Chegou a hora de fazer uma faxina mental. Porque pensamento exponencial não nasce em solo contaminado. Ele precisa de espaço, liberdade e visão limpa. Bora arrancar essas raízes velhas e dar lugar a uma mente nova, mais leve e pronta para multiplicar. Porque você não precisa carregar o peso que nem é seu. Você nasceu para voar detectando os sabotadores invisíveis. Um exercício para virar a chave. Tá pronto para encarar de frente o que realmente te trava? Porque agora a conversa é séria, mas libertadora. Bora fazer um exercício simples, mas poderoso, para identificar de vez os seus pensamentos limitantes. Sim, eu sei, parece papo de coach empolgado, mas te garanto, esse exercício aqui mudou minha vida, e pode mudar a sua também. Se você fizer com honestidade antes do tudo, respira fundo e pega papel e caneta, ou abre o bloco de notas mesmo. A ideia é tirar do escuro os pensamentos que estão aí, escondidos, agindo nos bastidores da sua mente, sabotando seus planos sem fazer barulho. Agora responde, sem filtro, essas perguntinhas aqui. Quando você pensa em ganhar muito dinheiro, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Você sente culpa só de imaginar que pode ficar rico de verdade? O que você ouviu na infância sobre dinheiro, sucesso e gente rica? Você acredita, lá no fundo, que tem o que é preciso para prosperar. Você se sente desconfortável quando vê alguém crescendo muito rápido? Você acha que precisa sofrer muito para merecer ter uma vida boa? Se alguma dessas respostas te deu um nó na garganta ou soou como: nossa, nunca tinha pensado nisso assim. Parabéns! Você achou um pensamento limitante? A ideia aqui não é se julgar. Longe disso. É só trazer para a luz o que estava no escuro. Porque pensamento limitante é igual cupim. Come por dentro sem fazer barulho. Quando você vier, já corroeu suas ideias, seus sonhos, sua coragem. Então anota tudo. Sem vergonha, sem censura. Depois olha para cada frase que você escreveu e se pergunta: isso aqui veio de mim? Ou eu aprendi isso de alguém? Esse aqui me impulsiona ou me paralisa? E por fim, o mais importante, eu escolho continuar acreditando nisso, porque a real é essa. Você não é obrigado a acreditar em tudo que pensa. Você pode reprogramar, pode reconstruir, pode substituir o velho pelo novo. Mas para isso, precisa ver o que está te puxando para baixo. Esse exercício é só o começo, mas é um passo enorme. Porque quem tem coragem de encarar a própria mente, já está na frente de 90% das pessoas. E aí, bora limpar o terreno e começar a plantar pensamento que multiplica? Porque pensamento bom, floresce pensamento padre, apodrece os sonhos. Tá? Contigo, agora. Escolhe o que vai continuar alimentando. Capítulo 3. Mente que multiplica.
A programação mental dos milionários. Chegamos naquela parte do livro que, pra mim, é tipo virar a chave da mente e ouvir o clique bem alto. Porque agora, o papo é direto sobre isso aqui. A forma de pensar dos milionários não é coincidência. É programação mental. Sim, você leu certo. Milionários pensam diferente. Eles não enxergam dinheiro como a maioria. Onde a gente vê bloqueio. Não agem com base no medo como a maioria das pessoas. Eles têm uma mentalidade que joga no modo multiplicação o tempo todo. E isso não tem nada a ver com nascer rico, ter sorte ou ser um gênio. A verdade é que existe um padrão no jeito que essas pessoas pensam. Um código, uma forma de interpretar o mundo, os problemas, as oportunidades. E sabe o mais louco? Esse padrão pode ser aprendido, repetido ou instalado. O que separa você de alguém que já chegou lá, não é só o que ele tem na conta a menos. É o que ele tem na cabeça. Porque antes de vir a grana, veio a visão. Veio a coragem de pensar grande. Veio a ousadia de acreditar que dá para criar valor em vez de só correr atrás de pagar boleto. Nesse capítulo, a ideia é te mostrar quais são os comandos mentais que os milionários usam. Aqueles pensamentos que fazem eles olharem para uma crise e verem uma chance. Que fazem eles preferirem construir ativos do que gastar em passivos. Que fazem eles pensarem em longo prazo, quando todo mundo só quer o agora. E não se engane, tá? Você não precisa nascer com isso. Você pode instalar esse software mental a qualquer momento e tudo começa aqui, com consciência, repetição e decisão de sair do automático e assumir o volante da própria mente. Então bora descobrir juntos como pensa uma mente que multiplica, porque depois disso, você nunca mais vai olhar para sua vida financeira do mesmo jeito. Se prepara, porque o que vem agora pode virar sua cabeça do avesso. E isso é ótimo. Não é só o que eles fazem, é como eles pensam. Sabe aquele momento em que você começa a crescer e de repente tudo à sua volta começa a parecer estranho? Pois é. Quanto mais você prospera, mais você percebe o quanto a maioria das pessoas pensa diferente. E, vou te contar, não é diferença de profissão, de salário, de sorte, é diferença de mentalidade. A real é que os ricos não são ricos só porque fazem coisas diferentes. Eles pensam diferente antes de fazer qualquer coisa. E isso muda tudo. Enquanto muita gente está focada em cortar o cafezinho, eles estão pensando em como criar fontes de renda que paguem cafés para a vida toda. Enquanto uns têm medo de arriscar, eles avaliam, testam, aprendem e agem mesmo assim. Não estou falando de arrogância, nem daquela pose de bem-sucedido. Estou falando de padrão de pensamento mesmo, de como os ricos olham para as oportunidades, para o tempo, para o dinheiro, para os erros e até para o fracasso. Eles não veem problema como fim, menos veem como ajuste de rota. E olha, quanto mais minha mentalidade foi mudando, mais comecei a perceber umas coisas bem claras. Conversas que antes eu achava normais começaram a me incomodar. Gente reclamando de tudo, vendo crise em todo canto, dizendo que nada dá certo, e eu ali pensando, cara, o que mudou não foi o mundo, foi a minha forma de ver ele. A diferença entre quem prospera e quem vive travado começa na cabeça, não na carteira. É o que você acredita, repete, alimenta e, principalmente, executa com base nesse pensamento. Riqueza, no fim das contas, não nasce do que você faz de vez em quando. Ela cresce do jeito que você pensa todos os dias. E sabe qual é a boa notícia? Isso dá para aprender. Dá para instalar, dá para virar a chave se você estiver disposto a deixar para trás aquele velho pensamento que te ensinou a só sobreviver. Quer prosperar de verdade? Comece ajustando o GPS mental, porque quando o pensamento muda, as decisões mudam. E quando as decisões mudam, aí a vida muda mesmo. Abundância na cabeça mais pensamento exponencial. Vida no turbo. Se tem uma fórmula que virou a chavinha na minha vida foi essa aqui. Crença de abundância somada com pensamento exponencial dá um efeito acelerador surreal. Tipo S. Parece que o universo tira o freio de mão e você começa a andar num ritmo que nem sabia que era possível. Antes, eu até tinha algumas ideias boas, mas a mente travava. Por quê? Porque lá no fundo, eu ainda carregava aquela velha programar Cadu tem que ralar muito, dinheiro é escasso, não dá pra ter tudo, aí não tem milagre que resolva. Você até tenta, mas alguma coisa te puxa pra trás. É como acelerar com o pé no freio. Agora, quando eu comecei a alimentar minha mente com crenças de abundância, a coisa mudou de figura. Eu passei a pensar diferente, sentir diferente e, olha só, agir diferente também. Eu parei de olhar para o que faltava e comecei a enxergar o que podia ser criado. Troquei o será que dá? Por como é que eu posso fazer isso crescer 10 vezes mais? AI entra, pensamento exponencial, porque não adianta só acreditar que tem abundância no mundo,
se você ainda pensa como quem quer colher grão por grão. A mente tem que acompanhar o tamanho do sonho. Tem que ser treinada para ver além, criar soluções escaláveis, pensar com ousadia, com inteligência e sem limitação. Quando você une essas duas forças menos a crença de que tem para todo mundo, com a visão estratégica de multiplicação, meu amigo, segura. As ideias vêm mais rápido, as decisões ficam mais certeiras, o medo perde força, você começa a jogar o jogo com vantagem, porque entende que o mundo não é um campo de escassez. É um oceano de possibilidades. E o mais doido, quanto mais você acredita, mais coisa boa aparece. Quanto mais você pensa grande, mais oportunidades surgem. É tipo mágica, só que é só a sua mente alinhada com o que ela nasceu para fazer: criar, expandir e prosperar. Então, se você quer acelerar de verdade, para de andar com pensamento de formiguinha. Troca o só mais um pouquinho pelo como eu chego 10 vezes mais longe com o mesmo esforço, porque abundância mais visão exponencial é igual a crescimento sem limite. E isso, meu parceiro, é o combustível da prosperidade real. Atualiza aí, reprogramando a mente para enxergar oportunidades maiores. Sabe quando o celular começa a travar, ficar lento, abrir coisa errada, e você percebe que está na hora de atualizar o sistema? Pois é, com a mente é a mesma coisa. Se você não reprograma, ela continua rodando com as mesmas ideias velhas, limitadas, pesadas, e aí não tem como acessar oportunidades maiores. Durante muito tempo, eu pensava pequeno achando que era prudência, achava que não merecia mais, que grandes oportunidades eram pra gente de outro nível, que eu tinha que me contentar com o que aparecesse. E adivinha? Era exatamente isso que acontecia. As oportunidades grandes até passavam por perto, mas minha mente não sabia reconhecê-las. Ou pior, fugia delas. Foi aí que eu entendi que reprogramar a mente é abrir espaço para coisa grande entrar. É como se você deixasse de olhar para o chão o tempo todo e finalmente levantasse a cabeça para enxergar o céu, e ele estava lá o tempo todo, esperando. Oportunidade grande exige mente preparada, e a gente só prepara essa mente quando decide conscientemente trocar os pensamentos limitantes por pensamentos expansivos, trocar o acho que não dou conta por como é que eu posso aprender isso. Trocar o isso não é para mim por o que me impede de conquistar isso também? E reprogramar não é mágica, mas é poderoso. Começa com pequenas mudanças. O que você consome, com quem você anda, o que você fala para si mesmo, o que você aceita como verdade. Tudo isso vai moldando seu padrão mental, como se você estivesse instalando uma nova versão de você. Depois que minha cabeça mudou, as oportunidades começaram a aparecer com mais clareza. Eu parei de sabotar o que era bom só porque parecia grande demais. E principalmente, passei a confiar mais no meu potencial. Não porque virei outra pessoa, mas porque finalmente comecei a pensar como alguém que merece mais. Então, se você sente que está sempre parado no mesmo ponto, pode ser que o problema não seja a falta de oportunidade, e sim o filtro mental, que ainda está bloqueando a entrada. Reprograma, atualiza, desbloqueia. Porque sua mente é tipo um GPS. Se não tiver atualizado, ela te leva sempre para o mesmo lugar. Parte 2. Construindo sua mente exponencial na prática. Até aqui, a gente falou de despertar, de virar a chave, de entender que pensar pequeno é o que segura sua vida no mesmo lugar, e que o pensamento exponencial é o motor que te leva para muito além do que você imagina. Agora, chegou a hora de colocar a mão na massa, menos ou melhor, a mente na rota, porque não adianta só entender tudo isso na teoria, né? A mágica acontece quando você começa a aplicar no dia a dia. E é exatamente isso que essa parte do livro vai te mostrar. Aqui, eu quero te mostrar como construir de verdade uma mente que multiplica. Não é sobre virar um gênio da noite pro dia, nem sobre tentar ser perfeito. É sobre ajustar o seu jeito de pensar aos poucos, com consciência, coragem e constância. É tipo musculação mental. Quanto mais você treina, mais forte sua mente fica. Mais ágil, mais estratégica, mais criativa, mais preparada para enxergar e aproveitar oportunidades que antes você nem notava. Você vai descobrir, por exemplo, que uma ideia simples pode virar um império, se for pensada da maneira certa. Vai entender como usar alavancas mentais para acelerar seus resultados. Como tomar decisões que geram efeitos multiplicadores e como pensar a longo prazo sem travar no agora. Essa parte do livro é o chão firme, é a base, é onde você começa a montar tijolinho por tijolinho, uma mentalidade que trabalha por você. Te impulsiona, te desafia e te protege da mediocridade. Se até aqui você se sentiu inspirado, agora vai começar a se sentir transformado. Porque nada muda de verdade até que você mude por dentro. E a construção de uma mente exponencial não é um evento,
É um processo, e eu tô aqui para caminhar com você. Capítulo 4: Pequenas ideias, grandes resultados. Quem diz que para mudar de vida você precisa de uma ideia mirabolante, de milhões, super tecnológica e revolucionária? Nada disso. Na real, as ideias que mais transformam são muitas vezes as mais simples. Só que com um detalhe: elas são aplicadas com uma mentalidade exponencial. Eu já vi gente começar com uma coisinha besta menos um produto artesanal. Um canal do YouTube, um e-book de 10 páginas, e, com visão certa, transformar aquilo em algo gigantesco. E sabe por quê? Porque o que importa não é o tamanho da ideia no começo, e sim, o tamanho do pensamento por trás dela. A maioria das pessoas descarta boas ideias, porque acha que são pequenas demais. Já começa pensando, isso aí não vai dar em nada. Mas quem tem mente treinada para multiplicar, olha para essa mesma ideia e pensa como eu escalo. Como eu transformo isso numa máquina de resultado? Nesse capítulo, eu quero abrir seus olhos para isso. Como ideias aparentemente simples podem virar resultados extraordinários. A diferença está em como você enxerga, como você estrutura e principalmente, como você age em cima delas. Você vai ver exemplos reais, histórias que inspiram e, claro, insights práticos para começar a tirar suas ideias do papel. Sem medo, sem perfeccionismo, sem achar que precisa esperar o momento certo, porque às vezes o que parece pequeno hoje pode ser o começo de algo que vai mudar tudo na sua vida. Então bora juntos explorar esse mundo das ideias simples, com impacto gigante. Porque é melhor começar com uma ideia pequena e atitude gigante do que esperar a ideia perfeita e nunca fazer nada. E quem sabe, a sua próxima ideia tá aí, na gaveta, só esperando você enxergar o potencial explosivo que ela tem, de grão em grão. Dá para construir um império se você tiver a visão certa. Pode acreditar, uma ideia simples, daquelas que cabem num guardanapo, pode virar um império menos, mas só se for enxergada com a lente certa. E essa lente tem nome: visão exponencial. Eu já me peguei várias vezes pensando, isso aqui é pequeno demais. Ninguém vai ligar para isso. Até que comecei a estudar gente que construiu verdadeiros impérios, a partir de coisinhas básicas. Tipo vender livros pela internet, criar um canal de dicas caseiras, começar a dar aula particular de inglês, e bum! Hoje essas pessoas estão rindo com a conta cheia e negócios rodando até enquanto dormem. A grande virada não está na complexidade da ideia. Tá no jeito que você trata ela. Porque ideia simples com pensamento pequeno vira só mais um projetinho engavetado. Mas ideia simples, com pensamento grande, exponencial, vira máquina de resultado. Quer ver um exemplo clássico? Alguém vendendo bolo no pote no bairro, se pensar linear, vai continuar vendendo de porta em porta até cansar. Mas se pensar exponencial, cria marca, monta uma rede de entrega, automatiza pedidos, ensina outras pessoas a fazerem igual. E pronto, virou empresa, virou curso, virou franquia. O segredo está em não subestimar o começo. Porque quem olha só pro agora, trava. Mas enxerga o potencial de multiplicação, abre espaço para crescer sem limites, e mais. Não é só sobre fazer mais, é sobre fazer melhor. É pensar como essa ideia pode se espalhar, como ela pode atingir mais gente com menos esforço meu. Aí você entra na lógica do crescimento de verdade, aquele que se sustenta e se expande, sem você precisar estar no volante o tempo inteiro. Então, da próxima vez que uma ideia simples demais bater na sua cabeça, não despreza não. Escuta, anota, alimenta ela com pensamento estratégico, porque às vezes o que parece pequeno hoje é só o embrião de um império que só você tem a visão de construir. E aí, vai deixar passar mais uma? Ou vai olhar para essa ideia com olhos de quem já sabe o que ela pode virar? Porque, meu amigo, com visão exponencial, até semente vira floresta, começou no fundo de quintal e virou gigante. A história de Gurgel que muita gente esqueceu, sabe? Quando a gente acha que para crescer precisa nascer no berço de ouro, ter padrinho forte ou sorte no jogo? Pois é. Deixa eu te contar uma história real, que desmonta tudo isso rapidinho. E ainda inspira de um jeito que dá até vontade de sair correndo atrás dos próprios sonhos. Tô falando de João do Amaral Gurgel, um brasileiro que começou pequeno, com o pé no chão, o coração cheio de ideias e a mente voando alto. Gurgel não era só mais um empreendedor. Ele sonhava grande quando ninguém ousava sonhar. Imagina, no meio dos anos 60, acreditar que o Brasil podia fabricar seu próprio carro, totalmente nacional, feito por mãos brasileiras, com alma brasileira, e detalhe, sem depender de multinacional. O cara começou com uma oficina simples, nada de luxo, nada de estrutura de outro mundo, mas ele tinha uma coisa que muitos não têm: visão, coragem
e um pensamento exponencial na veia. Em vez de pensar em vender carro de porta em porta, ele pensava em indústria, em inovação, em futuro. Resultado? Criou a Gurgel Motores, uma marca que até hoje é lembrada com respeito por quem entende de empreendedorismo de verdade. E olha, não foi fácil não. Gurgel enfrentou de tudo. Falta de apoio, burocracia pesada, desconfiança geral, mas ele acreditava tanto na própria ideia que foi até o fim. E mais, provou que dá para começar do nada, e mesmo assim construir algo gigante. Quando você pensa com cabeça de construtor, não de sobrevivente. A história dele me faz lembrar que não é o tamanho do seu começo que define o seu destino. É o tamanho da sua visão. E se você, assim como ele, acredita no que está construindo, insiste mesmo quando ninguém entende, e principalmente, pensa grande desde o primeiro passo. Meu amigo, o céu é só o ponto de partida. Então se hoje você está aí achando que sua ideia é pequena demais, que você não tem recursos, que não dá. Lembra do Gurgel? Lembra que quem pensa grande transforma a garagem em fábrica. E que toda explosão começa com uma fagulha, menos o segredo é não apagar antes da hora. Capítulo 5. O poder da alavancagem mental. Se tem uma coisa que mudou meu jogo, foi entender isso aqui. Você não precisa fazer tudo sozinho, nem na vida, nem nos negócios, nem nos sonhos mais malucos. O que você precisa, na real, é aprender a usar o poder da alavancagem mental, e isso, meu amigo, é um divisor de águas. Por muito tempo, eu achava que crescer era questão de fazer mais, trabalhar dobrado, dormir menos, abraçar o mundo com as duas mãos, e até funciona por um tempo. Mas chega uma hora que o corpo cansa, a cabeça pifa e o resultado trava. Foi aí que me caiu a ficha. Existem pessoas que fazem menos, mas crescem mais. Como? Pensando diferente, usando alavancas, jogando o jogo da multiplicação. A tal da alavancagem mental é exatamente isso. Usar sua mente para expandir além do seu tempo, da sua energia e até do seu conhecimento. É saber conectar ideias, pessoas, ferramentas, sistemas, e transformar tudo isso num impulso a seu favor. Tipo pular mais alto, mas com apoio. Tipo chegar mais longe, mas com menos desgaste. E o mais louco, isso começa na mente. É o jeito que você enxerga os recursos ao seu redor que muda o quanto você consegue crescer. Porque enquanto um só vê em falta, quem pensa com alavancagem vê possibilidades escondidas em cada canto. Nesse capítulo, eu quero te mostrar como virar essa chave. Como treinar sua cabeça para sair do tenho que fazer tudo e ir pro com quem eu posso fazer isso mais rápido e melhor. Ou como eu posso criar algo que ande sem mim. Porque, sinceramente, quem quer crescer de verdade, precisa aprender a pensar com leveza. Estratégia e visão multiplicadora. Se prepara, porque agora você vai descobrir como fazer muito mais com muito menos, e crescer num ritmo que parece até mágica, mas é só inteligência aplicada. Joga com cabeça. Como usar o leverage mental para crescer, sem se arrebentar. Vou te falar uma coisa que eu demorei para entender, e quase me acabei tentando fazer tudo sozinho. O segredo dos que crescem rápido não é trabalhar mais, é usar o que já existe a favor deles. E é aí que entra o tal do leverage mental, ou como eu gosto de chamar, inteligência multiplicadora. Na prática, o que é isso? É usar o conhecimento dos outros, a rede dos outros, o tempo dos outros, e até os sistemas dos outros para alavancar os seus próprios resultados. Sem peso, sem drama, sem ficar inventando roda o tempo todo. Pensa comigo. Por que quebrar a cabeça, tentando aprender tudo do zero? Se já tem alguém que passou por isso, e pode te ensinar, por que gastar meses montando algo do absoluto nada? Se já existe uma estrutura pronta, que você pode adaptar, melhorar e escalar. Isso é jogar com cabeça, não com cansaço. E olha, não tô falando de se aproveitar das pessoas. Muito contrário. Tô falando de conectar valor com valor, de somar forças, de pensar como quem tá construindo um império, não só apagando incêndio. Quer ver isso funcionando de verdade? Um exemplo bem simples. Tem gente que cresce usando a audiência de outras pessoas. Faz parceria, entrevista, colaboração, enquanto uns estão quebrando a cabeça para conseguir 10 seguidores, outros estão se conectando com quem já tem 100 mil, e crescendo junto. Isso é leverage? Outro exemplo? Sistema, ao invés de responder e-mail por e-mail, cria automação. Em vez de anotar pedido no caderno, usa ferramenta digital. Em vez de querer estar em todo lugar, monta um processo que trabalha por você. Sim, você começa a ter tempo, energia e espaço para pensar grande. E o mais poderoso de todos, leverage de conhecimento. Quando você lê, estuda, observa quem já está onde você quer chegar, você encurta caminho. Aprende em 2 horas o que alguém levou 20 anos para descobrir. E isso, meu amigo, vale ouro. Então, se tem algo que eu aprendi,
e que quero que você leve daqui é: não precisa reinventar a roda. Usa o que já está rodando, se conecta, automatiza, aprende com os melhores e cresce, porque crescimento inteligente não vem da força bruta menos, vem da mente afiada. Penser alavancado. Como fazer mais com menos sem pirar? Na correria. Tá, e isso é Penser alavancado? Pode até parecer papo de coach empolgado, né? Mas deixa eu te mostrar aqui, na prática, como isso é uma das coisas mais inteligentes que você pode aprender para crescer rápido e sem se esgotar. E o melhor, dá para aplicar mesmo que você esteja começando do zero. Primeiro exemplo bem real. Ao invés de vender um a um, crie algo que venda para muitos de uma vez só. Foi o que eu fiz com o meu primeiro infoproduto. Em vez de dar consultoria individual, comecei a gravar os mesmos conselhos e transformar em curso. Result. Vendi a mesma ideia para centenas de pessoas, ao mesmo tempo. Ganhei escala e economizei energia. Outro exemplo simples. Você pode usar o conteúdo dos outros para atrair atenção para o seu. Como essa? Faz resenha de livros, reage a vídeos, comenta sobre assuntos que estão em alta. Isso é alavancar a audiência que já está formada menos, sem copiar ninguém, claro, só surfando na onda que já existe. Mais um? Bora parcerias. Imagina que você tem um produto digital e conhece alguém com um bom tráfego, mas sem produto. Junta forças. Um tem a solução, o outro tem a audiência. Vocês dividem lucros e crescem juntos. É, ou não é, inteligência pura. E o melhor, sem precisar crescer sozinho, que é mais lento e cansativo. Outro jeito de pensar alavancado é automatizar o que repete. Se você manda as mesmas mensagens todo dia para fechar venda, grava um vídeo padrão e deixa ele rodando automático. Se responde às mesmas dúvidas, cria um FAQ, um e-book, um bot, qualquer coisa que te liberte do trabalho repetitivo. Sobra tempo para pensar em crescimento de verdade. E tem também o clássico dos clássicos: usar o conhecimento dos outros. Lê um livro, faz um curso, assiste um mentor. Aprender com quem já trilhou o caminho é tipo cortar caminho sem precisar. Chernobyl, isso é alavancagem pura. O segredo aqui é sempre ser hiperguente. Como eu faço isso funcionar? Sem depender só de mim? Se a resposta envolver tecnologia, pessoas, processos ou ideias que se multiplicam, pronto, você está pensando alavancado. E quando você entra nessa mentalidade, tudo começa a se encaixar. O que era esforço vira estratégia. O que era lento vira leve. E o que parecia impossível começa a acontecer. Então bora parar de se matar tentando fazer tudo com a força do braço. Usa a cabeça, alavanca o jogo e cresce com inteligência. Porque a real é essa. Quem pensa certo, voa enquanto os outros ainda estão empurrando pedra morro acima. Capítulo 6. Escolhas exponenciais no dia a dia. Se tem uma coisa que me surpreendeu quando comecei a estudar pensamento exponencial foi isso. Não são as grandes decisões que mudam tudo. São as pequenas escolhas de todo santo dia. Sério, aquelas que parecem bobas, que ninguém vê, que você toma quase no automático, são elas que constroem ou destroem o seu futuro. A gente vive achando que o sucesso vem num momento épico, numa virada mágica, numa chance única, que cai do céu. Mas a real é que as maiores transformações nascem das escolhas simples que você repete com consistência. E o mais doido, essas escolhas também podem ser exponenciais. Quer um exemplo? Em vez de assistir 30 minutos de vídeo aleatório, você pode investir esse tempo num conteúdo que te ensina algo que pode mudar sua mentalidade ou sua renda. Parece pouco, né? Mas multiplica isso por um mês, 6 meses, um ano, e bum, o impacto é gigante. Outro exemplo? Ao invés de guardar seu conhecimento só para você, você pode compartilhar em forma de vídeo, post, curso, e isso pode gerar conexão, audiência, autoridade, resultado. O que era só uma ideia na cabeça vira ativo que se multiplica. Esse capítulo aqui é justamente para isso. Te mostrar como fazer escolhas simples com pensamento estratégico. Escolhas que parecem pequenas no momento, mas que têm um poder multiplicador absurdo lá na frente. Porque não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor. Você vai entender como aplicar esse raciocínio nas suas decisões de tempo, dinheiro, energia, relacionamentos e até no que você consome no dia a dia. E quando essa chavinha virar, meu amigo, você vai ver que o seu futuro não é decidido em um grande evento, menos, mas em cada escolha que você faz hoje. Bora aprender a escolher com visão exponencial, porque quem aprende a escolher bem no agora, constrói um depois muito mais rápido do que imagina. Pensar lá na frente é o que faz a fortuna. Chegar mais cedo, se tem uma coisa que mudou meu jeito de viver,
e principalmente de tomar decisão, foi entender isso aqui. Quem joga o jogo pensando no longo prazo, sempre sai na frente. E olha, vou te provar isso com um exemplo que dispensa apresentação. Warren Buffett, o cara que transformou decisões simples em uma fortuna de bilhões. Buffett não ficou rico porque fez apostas malucas, ou porque deu sorte num lance só. Ele construiu tudo pensando com visão de futuro e usando o poder do efeito acumulativo. Em outras palavras, ele entendeu desde cedo que o que você planta hoje, se for bem cuidado, pode se multiplicar 1000 vezes lá na frente. E ele fez isso com paciência, estratégia e consistência. Sempre, mas sem parar. E aí vem o ponto-chave. Tomar decisões com visão de longo prazo não é esperar o momento perfeito. É fazer o que precisa ser feito agora, pensando no impacto que isso pode ter lá na frente. É trocar a recompensa rápida por um resultado que cresce com o tempo, como juros compostos, só que aplicados na vida toda. Por exemplo, ao invés de gastar todo o dinheiro que entra, você escolhe investir uma parte. Parece pouco, mas se você repetir isso todo mês, o que era 100 vira 1000, o que era 1000 vira 100 mil, e por aí vai. O mesmo vale para conhecimento. Estudar 15 minutos por dia pode parecer nada, mas em um ano você vira uma máquina de aprender. E aí, o jogo muda. Buffett dizia: alguém está sentado à sombra hoje porque alguém plantou uma árvore há muito tempo. E essa frase me persegue até hoje, porque ela é real demais. Cada escolha feita com consciência hoje é uma árvore plantada para o seu futuro. Então meu convite aqui é simples. Comece a olhar para suas decisões como sementes. Pergunte para si mesmo: isso aqui vai me ajudar a crescer, me multiplicar, me fortalecer com o tempo? Se a resposta for sim, vai firme. Se for não, repensa, porque no fim, a diferença entre quem prospera e quem empaca não está na inteligência, nem no talento, está na visão. E visão de longo prazo, somada a decisões estratégicas, cria um efeito acumulativo, que nenhum atalho no mundo é capaz de bater a ação de hoje. Resultado em alta. O que fazer agora que pode valer 10 vezes amanhã? Tem uma pergunta que eu me faço quase todo dia, e que virou tipo bússola mental para mim. O que eu posso fazer hoje que pode me dar um resultado 10 vezes maior amanhã? A maioria das pessoas está ocupada demais, só tentando sobreviver no presente. E acaba esquecendo que o futuro é construído com escolhas bem feitas no agora. E não precisa ser nada gigante não. Às vezes é uma ação simples, mas estratégica, que abre caminho para um crescimento que você nem esperava. Um conteúdo que você posta hoje e que vai continuar atraindo gente por semanas. Uma conversa que você inicia hoje e que pode virar uma parceria poderosa. Um estudo que você faz agora e que te dá vantagem na hora certa. Quer ver como isso funciona? Outro dia eu gravei um vídeo meio despretensioso, com o celular mesmo, sem produção nenhuma, mas eu coloquei meu coração, meu melhor insight e postei. Resultado: viralizou. True Seguidores, novos clientes, e abriu uma porta que eu nem sabia que existia. Tudo porque eu escolhi agir mesmo sem cenário ideal. Segredo é parar de fazer só o que dá retorno imediato e começar a pensar em ações com efeito multiplicador. O que você pode criar, gravar, escrever, aprender, delegar, automatizar ou construir hoje que vai continuar trabalhando por você no futuro. A dica aqui é simples, mas poderosa. Faça menos coisas urgentes e mais coisas importantes. Urgente apaga incêndio. Importante constrói casa com fundação firme. E, de preferência, uma casa que se auto-expande. Outra coisa que me ajudou muito foi pensar em blocos. Tipo assim, esse hábito aqui me dá retorno só hoje ou me impulsiona para amanhã também? Se só resolve o agora, beleza. Mas se tem potencial de me empurrar 10 vezes lá na frente, aí é prioridade máxima. Então pensa com carinho. O que você pode começar hoje que vai continuar dando frutos? Porque a real é essa. Quem planta pensamento estratégico hoje, colhe liberdade amanhã. E se você fizer disso um estilo de vida, o crescimento deixa de ser esforço e vira consequência, pensamento. Composto, o segredo silencioso de quem fica rico com o tempo. Se você já ouviu falar em juros compostos, sabe que aquele negócio que começa devagarinho, quase imperceptível, mas com o tempo vira uma avalanche de crescimento. Agora segura essa. Com o pensamento, é a mesma coisa. Existe um tal de pensamento composto que é o verdadeiro combustível da riqueza duradoura, menos. Só que pouca gente tem paciência para deixar ele fazer efeito. Eu aprendi isso na prática e um pouco na dor, confesso. Porque a gente vive num mundo que quer tudo para ontem, né? Resultado agora, resposta agora, dinheiro agora. Mas a real é que as grandes riquezas são criadas com paciência e direção. Não é sobre correr igual maluco. É sobre caminhar todo dia com o pensamento certo e na direção certa.
Pensamento composto. É quando você alimenta sua mente diariamente com ideias que constroem. Um livro que você lê, um hábito novo que você repete, uma decisão inteligente que você toma. Parece pequeno no dia, mas vai somando, vai acumulando, e de repente, pá, você se dá conta de que está num nível que nunca imaginou. É tipo plantar uma semente hoje, e todo dia dar uma aguinha de pensamento bom, visão clara e ação consciente. Vai parecer lento no começo, vai parecer que nada está acontecendo. Mas quando o ciclo começa a girar, a velocidade dobra, triplica, explode riqueza de verdade. Não nasce depressa, nasce de consistência, de você escolher todo dia pensar como quem já sabe onde quer chegar. E o mais bonito disso tudo é que quanto mais você sustenta esse pensamento de longo prazo, mais o universo parece entrar em sintonia com você. As coisas começam a fluir, a se conectar, a andar. Então, se hoje você está sentindo que está andando devagar demais, respira, relembra para onde está indo e continua plantando pensamento composto. Porque a colheita é sempre proporcional à paciência de quem ficou regando quando ninguém mais acreditava. E olha menos quando essa riqueza chega. Ela não vai embora fácil, porque foi construída na base certa. Consistência mental e direção estratégica. Segue firme, porque o que começa pequeno e cresce no silêncio é justamente o que explode com mais força depois. Parte 3. Multiplicação na vida real. Quando a coisa começa a virar de verdade. Até aqui, a gente falou de despertar a mente, mudar o jeito de pensar, tomar decisões melhores e plantar sementes, com visão de longo prazo. Mas agora chegou o momento mais esperado, a hora de transformar tudo isso em resultado palpável. Ou seja, multiplicação na vida real. Porque, vamos combinar, não adianta só pensar bonito e planejar perfeito, se na prática nada acontece, né? A mente exponencial precisa sair da cabeça e ganhar espaço no mundo real, menos nas suas ações, nas suas escolhas diárias, nos seus projetos, na sua renda, no seu estilo de vida. E é exatamente isso que essa parte do livro vai mostrar. Como usar o que você aprendeu para realmente multiplicar tudo ao seu redor. Dinheiro, oportunidades, tempo, resultados, impacto, tudo. Aqui é onde o jogo começa a ficar visível, onde as pessoas ao seu redor começam a notar, onde você mesmo começa a se surpreender com o que está acontecendo. Mas não tem milagre. O que existe é aplicação inteligente. É pegar aquela ideia que parecia pequena e dar escala. É usar a alavancagem do jeito certo. É agir rápido quando a oportunidade aparece, porque você treinou a mente para reconhecer antes dos outros. Essa parte é para te mostrar que não precisa ser gênio, nem ter milhões no banco para começar a multiplicar sua vida. Volca S. Precisa de clareza, consistência e coragem para agir de um jeito que nem todo mundo tem coragem de agir. Então se prepara, porque a partir daqui, você vai ver que a multiplicação não é um dom mágico, é uma habilidade. E quando aprende a usar isso de verdade, meu amigo, o que era sonho começa a virar rotina. Capítulo 7. Dinheiro gosta de velocidade. Quando pensar, é agir. Se tem uma coisa que eu aprendi apanhando da vida foi essa. Dinheiro não gosta de enrolação. Dinheiro gosta de velocidade. E não é velocidade no sentido de sair correndo, feito doido, tomando decisão no impulso. É velocidade de ação inteligente, menos aquela que vem logo depois de uma ideia boa, de um pensamento claro, de uma visão estratégica. Sabe quando você tem uma ideia daquelas que dá até arrepio, mas aí pensa demais, hesita, trava, analisa, até cansar, e de repente alguém vai lá e faz aquilo que estava na sua cabeça? Pois é, a vida não espera. E o dinheiro sempre corre na direção de quem age com coragem e velocidade. Mas olha só, agir rápido não é agir sem pensar. É quando você treina tanto a sua mente, que ela começa a pensar com nitidez, clareza e foco. E aí, quando a oportunidade aparece, você não precisa de 3 dias para decidir, você já sabe que é para você. Esse capítulo é sobre isso. Parar de ficar só no plano das ideias e transformar pensamento em movimento. Porque, sinceramente, pensar grande e não agir é como ter uma Ferrari e nunca tirar da garagem. Bonito? É. Funcional? Nem um pouco. Você vai entender por que as pessoas que mais prosperam são aquelas que têm o hábito de decidir e agir. Não são perfeitas, não acertam sempre, mas têm um ritmo mental que faz o dinheiro circular, não empacar. E mais, aqui você vai aprender a identificar quando é hora de ir com tudo e quando é hora de dar um passo certeiro. Também me agir, desde que o pensamento não fique parado no mundo das ideias. Pensamento sem ação é só ilusão. O sucesso não vive só na cabeça.
Vou te contar um negócio que me fez encarar o espelho com outra cara. Pensar sem agir. É igual sonhar acordado com o olho fechado. Parece que tá indo pra algum lugar, mas na real você não saiu nem do sofá. É forte, eu sei, mas é verdade. Eu mesmo já tive milhares de ideias incríveis. Planos mirabolantes, projetos visionários, estratégias de mestre. Tudo na minha cabeça. Só que sabe o que acontece com ideia que não vira atitude? Nada. Zero. Nulo. Vazio. Pensamento sem ação? É tipo uma semente esquecida na gaveta. Menos tem potencial, mas nunca vai florescer. A mente é poderosa, mas eu sou quando o corpo entra no jogo. Não adianta ter clareza, visão e propósito se você não levanta para fazer o mínimo. E não tô falando de sair correndo para fazer tudo de uma vez. Tô falando de movimento, de decisão, de colocar a primeira pecinha no lugar. Porque o pensamento só ganha força quando vira prática. Tem muita gente inteligente que tá travada, gente com ideias brilhantes, mas que tá esperando o momento certo. E esse momento nunca vem, porque a ação não espera o cenário perfeito, ela constrói o cenário no caminho. Quer sair da ilusão e entrar no mundo real do resultado? Começa com uma escolha, uma ligação, um texto, um passo, qualquer coisa. Pensar é o começo. É o que muda tudo. Então, da próxima vez que uma ideia boa bater aí na sua mente, não guarda, não enfeita demais, não deixa esfriar. Vai lá e faz. Mesmo com medo, mesmo sem tudo pronto, porque uma ideia colocada em ação vale mais que 1000 pensamentos presos na mente. Pensa, age, repete, evolui, porque quem só pensa, vive no mundo das promessas. Mas quem age, constrói resultado de verdade e terá da cabeca. Joga no mundo, como botar suas ideias, pra rodar com foco de gente grande. Sabe aquela ideia que fica martelando na sua cabeça, parecendo ouro puro? Se ela não sair da mente e ganhar vida, vai continuar sendo só uma boa intenção com potencial desperdiçado. E não tem nada mais frustrante do que saber que a gente tem algo incrível nas mãos e não ver isso virar realidade. A primeira coisa que aprendi foi que ideia parada enferruja. E mais, quanto mais tempo a gente fica só pensando, mais o medo cresce, mais a dúvida se instala. Mas o tal, depois eu faço tomar conta. Então, como é que a gente transforma essa ideia em ação, mas com foco estratégico? Bora destrinchar isso juntos. A primeira etapa é esvaziar a mente. Pega papel, bloco de notas, gravador, o que for, mas tira a ideia da cabeça. Coloca no mundo físico. Isso já te dá uma sensação de clareza absurda. Quando você vê a ideia escrita, ela deixa de ser fumaça e vira algo palpável. Depois disso vem o pulo do gato. Quebra a ideia em passos. Nada de tentar resolver tudo de uma vez, senão você se perde no tamanho do sonho. Pergunta para si mesmo: qual é o primeiro movimento real que eu posso fazer com isso? Pode ser uma ligação, um post, uma conversa, uma pesquisa. O importante é começar pequeno, mas com intenção. Agora, entra a parte do foco estratégico. Aqui você para e pensa: essa ideia resolve o quê? Para quem, como eu posso fazer isso crescer e se multiplicar depois? É isso que separa a ação aleatória da ação que constrói algo maior. Não isso fazer, é fazer com propósito e visão de futuro. E claro, não faz tudo sozinho. Compartilha a ideia com alguém de confiança. Busca referências. Aprende com quem já andou por esse caminho. Porque foco estratégico também é saber onde gastar energia menos e onde não perder tempo. Por fim, não espera sentir 100% de segurança. Ela nunca vem. A segurança aparece no meio do movimento, não antes. Então vai com medo mesmo, mas vai com direção. Porque no fim das contas, ideia boa não quer ficar trancada na sua cabeça. Ela quer virar impacto, quer virar projeto, quer virar resultado. Pensa com clareza, age com foco, repete com estratégia e assiste a mágica acontecendo. Não no mundo das ideias menos, mas na sua realidade. Haja como grande, porque quem já pensa gigante, não se move pequeno. Quer um segredo simples que virou uma virada de chave na minha vida? Aqui vai. Agir como quem já está pensando grande. Mesmo quando ainda parece tudo pequeno. Mesmo quando ainda está no começo, na base, na luta. Porque olha, o jeito que você age hoje já prepara o terreno para o tamanho do resultado que vem depois. Durante muito tempo, eu fazia as coisas como se fosse só mais uma tentativa. Sabe aquele papo de se dar certo, beleza? Pois é. Mas aí eu percebi que ninguém constrói algo gigante agindo com postura de quem só quer ver no que vai dar. Quem tá pensando grande se posiciona diferente, faz com intenção, fala com confiança, se move com visão. Pensar grande não é arrogância, é mentalidade. E essa mentalidade precisa refletir nas suas atitudes. Desde o jeito que você apresenta a sua ideia,
até como você se comunica nas redes, se organiza, planeja, entrega. Você pode estar começando com pouco menos, mas precisa agir como quem já está indo longe. Por exemplo, você quer empreender? Então, começa a se comportar como dono de um negócio de verdade. Cria rotina, cuida da imagem, atende bem, entrega mais do que promete. Parece detalhe, mas os detalhes falam com o universo. Eles dizem: estou pronto para coisa grande, e sabe o que? Hermes Legal. Quando você começa a agir assim, as pessoas também começam a te ver de outro jeito. Você atrai outras oportunidades, outros contatos, outros portos, porque tudo no seu comportamento grita: esse cara leva a sério. Então a provocação que deixo aqui é essa. Como seria sua atitude hoje se você já estivesse no lugar que sonha chegar? Como você se apresentaria? Como você se moveria? Como você escolheria? Age como quem já chegou, e você vai acelerar o caminho até lá, porque o mundo responde ao seu movimento. E quem se comporta como gigante, logo vê tudo à sua volta. Crescer também. Capítulo 8. Redes, parcerias e pessoas que te fazem crescer 100 vezes. Tem uma coisa que ninguém te conta no começo da caminhada. Você pode até ir longe sozinho, mas vai muito mais rápido e mais alto com as pessoas certas ao seu lado. E não estou falando de bajuladores ou contatos de fachada, mas de gente que soma, que impulsiona, que te estica para cima quando você mesmo está duvidando do seu potencial. Por muito tempo, eu achava que bastava trabalhar duro, estudar, aplicar, e pronto. O sucesso vinha. Mas aí entendi uma coisa poderosa. Quem você conhece e com quem você se conecta pode te fazer crescer 10, 50, 100 vezes mais rápido. De verdade, uma boa conversa pode te dar mais clareza do que meses de tentativa e erro. Uma boa parceria pode abrir portas que você nem sabia que existiam. Nesse capítulo, a gente vai falar sobre isso. Como construir uma rede inteligente e poderosa. Como formar parcerias que realmente somam. E como identificar as pessoas que te fazem crescer de verdade menos mental, emocional e financeiramente. Você vai perceber que estar no lugar certo, com as pessoas certas, muda completamente o jogo. Vai aprender a sair do eu, resolvo tudo sozinho, e entrar no quem pode me ajudar a ir mais longe com menos esforço? Porque sim, existe uma forma de crescer mais leve, e ela passa pelas conexões que você cultiva. Então se prepara, porque agora o foco é gente que multiplica, parceria que alavanca, rede que transforma. E se tem uma coisa que eu posso te garantir é: quando você anda com quem pensa grande, você começa a agir como quem já está lá. Crescimento não é solitário. Networking com mentalidade exponencial. Se tem uma coisa que eu aprendi na pele, foi essa. Você não cresce sozinho. Nunca. Pode até tentar, pode ralar, virar noites, estudar tudo, fazer tudo certo, mas chega uma hora que o teto aparece. E é aí que entra o que muita gente subestima: o poder de estar cercado das pessoas certas. Sim, estou falando de networking com mentalidade exponencial. Aquele tipo de conexão que não é só conhecer gente ou trocar cartão no evento. Estou falando de criar relações estratégicas, verdadeiras e com visão de futuro. Gente que te puxa para cima, que compartilha conhecimento, que te conecta com oportunidades que você nem imaginava. Já reparou como tem gente que parece acelerar? Do nada, muitas vezes, por trás disso, tem uma conversa, uma indicação, uma colaboração que virou jogo. A pessoa estava no caminho certo, mas foi o networking certo que colocou gasolina no foguete. E olha, não é sobre bajular ninguém nem tentar entrar em roda, que não tem nada a ver com você. É sobre se posicionar como alguém que tem valor a oferecer e que está jogando o jogo com seriedade. Quem tem mentalidade exponencial não quer só crescer sozinho, quer crescer junto. Eu mesmo só consegui dar grandes saltos quando parei de querer resolver tudo, no modo lobo solitário, e comecei a me abrir para conexões de verdade. Gente que me ensinou, me ajudou, me indicou, me provocou, gente que estava mais preocupada em multiplicar do que competir. Então se você quer crescer 10 vezes, 50x, 100x, anota aí, construa uma rede que te empurre para frente, não que te segure pelo pé. Troque ideia com quem pensa grande. Se conecte com quem já passou pelo que você está vivendo. E mais importante, seja esse tipo de pessoa também, porque no fim, crescimento exponencial não é mágica, é ambiente, é energia trocada e conectada. Pega na mão de quem já chegou, mentores, masterminds e conexões que valem ouro. Quer acelerar seu crescimento de verdade? Então se liga nessa. Você não precisa inventar tudo do zero, errar tudo sozinho, nem tropeçar em cada buraco. Existe um atalho inteligente, e ele se chama mentoria, mastermind e conexões estratégicas. Eu demorei para entender isso.
Por muito tempo tentei fazer tudo por conta própria. Eu estudava, testava, quebrava a cara, levantava, tentava de novo, mas olha, quando comecei a andar com quem já estava alguns passos na frente, meu jogo mudou completamente. Mentores são como atalhos vivos. São pessoas que já fizeram o que você quer fazer e que, se você tiver humildade para ouvir e aplicar, te fazem economizar anos de tentativa e erro. É tipo ter acesso a um mapa com os buracos marcados. Você pode até errar, mas erra melhor, com mais consciência e menos prejuízo. Agora, junta isso com um mastermind bem escolhido, onde várias mentes brilhantes trocam ideia, estratégia e visão. Cara, isso é combustível puro. É tipo turbinar sua mente com experiências que não são suas, mas que funcionam como se fossem. E não para por aí. Conexões inteligentes fazem você chegar aonde sozinho seria impossível. Às vezes um contato certo abre uma porta que você nem sabia que existia. Uma conversa num café vira parceria, um comentário vira insight, e o que era plano tímido vira projeto com força. A verdade é que ninguém cresce de forma exponencial. Cercado só de gente que pensa igual ou que nunca, saiu do lugar. Crescimento real exige ambiente certo, gente certa, energia certa, mentores para guiar, masterminds para desafiar, conexões para somar. Então, se hoje você sente que está travado, cansado ou andando em círculos, olhe à sua volta. Quemtate, inspirando, com quem você está trocando? Quem está puxando você para cima? Porque no fim das contas, quem anda com gigante aprende a dar passos maiores, e com as conexões certas. O que parecia distante se aproxima num piscar de olhos. Capítulo 9. Ferramentas para uma vida exponencial. Chegamos numa parte que, sinceramente, é ouro puro. As ferramentas que te ajudam a viver no modo exponencial, porque, vamos combinar, não dá para construir uma vida grande com ferramentas quebradas, desatualizadas ou usando só força bruta. Você precisa de recursos que te poupem tempo, multipliquem resultados e te deixem mais leve, para focar no que importa. Durante minha caminhada, eu fui testando, errando, ajustando. Até entender que crescimento acelerado não vem só de mindset, vem também de estrutura. E estrutura, meu amigo, exige ferramentas. As certas, as que funcionam para você e para o momento que você está vivendo. Nesse capítulo aqui, a ideia é te mostrar exatamente isso. Como usar a tecnologia, os hábitos certos, as rotinas inteligentes e os pequenos ajustes diários para ativar o modo multiplicação na sua vida. Porque tem coisa que parece pequena, mas quando você coloca em prática todo dia, bum, faz um estrago positivo gigante no longo prazo. Vou te mostrar aplicativos que facilitam sua rotina, sistemas que automatizam tarefas chatas, práticas que melhoram sua clareza mental, ferramentas para organizar metas, energia, dinheiro, tempo, enfim, tudo que eu uso ou já testei para viver de forma mais produtiva, leve e estratégica. E o mais legal, não é sobre ter as ferramentas mais caras, nem as mais famosas. É sobre ter as ferramentas que funcionam para você, que combinam com sua fase, sua vibe, seu ritmo. Então se prepara, porque a partir daqui, você vai entender que não precisa fazer tudo no braço. A tecnologia e a organização certas viram suas aliadas. Porque no fim das contas, quem vive uma vida exponencial não trabalha mais, trabalha melhor. E agora, você vai descobrir como o combo que faz milagre, rotinas, hábitos e tecnologias que aceleram resultados. Vou mandar a real. Logo de cara, não é talento que faz a diferença, é consistência. E para ter consistência sem pirar, você precisa de uma coisa muito simples, mas poderosa. Rotina com propósito. Hábitos que somam e tecnologia jogando a seu favor. Demorei para sacar isso. Eu achava que era só questão de força de vontade. Mas a verdade é que quem depende só da motivação vive no sobe e desce. Já quem cria um sistema, uma rotina firme, cheia de hábito bom, e automatiza o que pode, anda no modo turbo, mesmo nos dias mais preguiçosos. Uma boa rotina não precisa ser chata nem engessada. Ela só precisa te lembrar, todo dia, do que realmente importa. Eu, por exemplo, começo o dia com um ritual rápido, água, meditação, uma leitura de 10 minutos, revisar meus objetivos, e já partir para a ação com foco. Isso, feito com constância, já virou motor. Agora junta isso com hábitos simples, tipo revisar sua semana aos domingos, anotar ideias no celular para não esquecer, usar um aplicativo para controlar seus gastos, ou agendar tarefas no Trello, ou o Google Agenda. Cara, sua mente fica leve e seu tempo rende muito mais. E claro, a tecnologia é sua aliada. Hoje em dia tem aplicativo para quase tudo: organização, foco, produtividade, automação, saúde mental. Você não precisa dar conta de tudo sozinho. Deixa os robôs cuidarem do que te cansa,
e foca no que realmente gera impacto. A sacada é essa. Crie uma rotina que funcione para você, instale hábitos que vão te levar para onde você quer, e use tecnologia para acelerar o caminho. Parece simples, e é, mas quando você junta esses três, o que acontece com seus resultados é quase mágico. Então, se você quer mesmo crescer mais rápido, com menos estresse, comece com o básico bem feito. Um bom hábito vale mais que uma ideia brilhante. Não, uma rotina estratégica vale mais que 1 milhão de planos soltos. E uma automação certa vale por horas de esforço, multiplicando até na tempestade. Como manter a mente acelerada, mesmo quando tudo desanda. Vamos falar a verdade aqui. Rapid, nem todo dia é dia de alta performance. Às vezes a gente acorda com a cabeça pesada, o corpo travado, o mundo parecendo que está de cabeça para baixo. E nesses dias, meu amigo, a vontade de multiplicar é zero, né? Mas aí que entra o segredo, que eu demorei, mas aprendi na marra. A mente multiplicadora não some nos dias ruins. Ela se adapta. Não estou falando de positividade tóxica, nem de forçar um sorrisinho no espelho. Tô falando de mentalidade estratégica, daquelas que mesmo no caos pensa, o que dá para salvar hoje? O que eu consigo fazer, mesmo que seja pouco, mas que mantenha a engrenagem girando? Tem dias que você não vai dar 100%, mas pode dar 1%. E esse 1% vale ouro. É o famoso não parar completamente. É quando você escreve uma linha, mesmo sem inspiração. É quando você assiste 10 minutos de um vídeo bom, em vez de mergulhar em 3 horas de rolagem infinita no celular. É quando você resolve uma coisinha simples, mas que te tira do zero. E sabe, o que mais me ajuda nesses momentos? Lembrar que até um foguete precisa de impulso extra para sair do chão menos mais, depois, ele voa quase no automático. Ou isso é mais difícil, é o começo. Então, nos dias difíceis, eu foco em começar, só isso. E claro, alimentar a mente com o que expande. Eu evito ver notícia ruim, conversas negativas, ou ficar me culpando por tá sem energia. Em vez disso, boto um áudio motivacional, leio um trecho de um livro que me dá um choque de visão, ou faço um mini exercício de gratidão, porque no fundo, manter a mente em modo multiplicador não é sobre estar sempre no auge, e sabra, não deixar o modo sobrevivência dominar, é sobre lembrar que até a menor ação hoje pode ser a virada amanhã. Então se hoje está pesado, não se cobra como se tivesse leve, mas também não se entrega, respira, ajeita a postura, escolhe uma microação estratégica e bora. Mesmo com chuva, dá para plantar, dias difíceis passam, mas quem continua mesmo neles, cresce, enquanto os outros travam. E isso, meu parceiro, é pensar exponencial. Conclusão final. Chega de centavos, é hora de criar fortunas com a cabeça. Se você chegou até aqui, eu já te considero diferente. Sério mesmo. Porque muita gente desiste no meio, volta pro piloto automático e continua pensando pequeno, contando moedinha emocional, financeira e até mental. Mas você não. Você seguiu até o fim. E isso já diz muito. Agora, me escuta com carinho. O grande vilão da sua riqueza não é a falta de oportunidade. É a mania de pensar só no curto prazo, no imediatinho, no de grão em grão. Não que esse ditado esteja errado, mas ele foi feito para galinha. E você nasceu para voar, não para ciscar. Você não tá aqui para se virar. Tá aqui para criar, expandir, multiplicar. Tá aqui para usar o pensamento como ferramenta, como catapulta, como motor de uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Só que isso começa dentro. Não com um plano mirabolante, mas com um novo jeito de ver as coisas. Chega de pensar só em como economizar R$ 5, bora pensar em como gerar 50 mil. Chega de se perguntar quanto vai custar, e comece a perguntar quanto isso pode me render se eu pensar grande e agir com visão. Porque deixa eu te contar uma coisa que virou a chave na minha vida. Quem pensa como milionário, constrói como milionário, mesmo começando com nada. E quem continua com a mente de centavos, perde até o que tem. Então, se você sair desse livro com uma única decisão, que seja essa, eu me recuso a viver abaixo do que minha mente pode criar. Porque você pode sim criar uma fortuna, mas não é com mais esforço. É com mais clareza, visão, coragem e ação. Agora é com você. O pensamento exponencial está ativado. A direção está clara. O resto é só questão de tempo. Vai lá e crie o que só você pode criar. Porque o mundo precisa da sua grandeza, não do seu conformismo. Mude o penso, mude o mundo. Sabe aquele dia em que tudo parece igual, nada muda, e você sente que está preso no mesmo ciclo? Pois é, eu também já vivi isso. Mas me caiu uma ficha pesada, não é o mundo lá fora que precisa mudar primeiro. E aqui dentro sua realidade só muda quando seu pensamento muda. E isso, meu amigo, minha amiga,
muda tudo. A real é que a vida que a gente vive é reflexo direto do que a gente acredita. Pensou pequeno, vive pequeno. Pensou limitado, resultado limitado. Mas experimenta mudar o jeito de ver, de pensar, de imaginar. Cara, parece mágica. As portas que estavam trancadas começam a abrir, as ideias brotam, os caminhos aparecem, e o impossível vira só mais uma etapa. É como se o universo tivesse só esperando você virar a chave mental. E não precisa de diploma, não precisa de grana no banco, nem de sinal do céu. Precisa de decisão. Decidir pensar diferente. Pensar grande. Pensar com propósito, com visão, com coragem. Eu sei, a gente cresce ouvindo que tem que ser pé no chão. Mas ninguém avisa que o chão é muitas vezes a limitação dos outros, não a sua. Quando você começa a mudar sua mentalidade, você percebe que pode mais, muito mais. E o mundo inteiro responde. As pessoas mudam. As oportunidades surgem. O dinheiro flui, e você começa a viver num nível que antes só imaginava. Então é isso. Mude seu pensamento, e o resto vai atrás. Sua realidade é um espelho, e o espelho só reflete o que está aí dentro. Troca o reflexo interno e o externo. Ele explode de possibilidades. Bora pensar diferente e criar uma realidade à altura da sua grandeza? Tá na hora, tá em você, e começa. Agora, bora pra vida real? Aplique, cresça, inspire. Tá na hora de parar de só achar bonito e começar a aplicar de verdade. De que adianta ler, entender, se inspirar e deixar tudo isso guardado na cabeça, igual recita boa que nunca vai pro forno? Poia. Conhecimento que não vira ação, vira poeira mental. Esse é um convite direto, sem enrolação. Bora colocar em prática o que você já entendeu aqui. Comece pequeno, comece torto, comece com medo mesmo, menos. Mas comece, porque a diferença entre quem fica só sonhando e quem realmente colhe frutos, tá no passo a mais. A ação. E o mais louco é que, quando você começa a aplicar, tudo muda. Você cresce, não só financeiramente, mas como pessoa. Você se sente mais forte, mais capaz, mais vivo. E esse crescimento, meu amigo, inspira outras pessoas também. Gente que tá te observando, mesmo que em silêncio, vai começar a ver que é possível. Que dá pra virar o jogo, que dá pra sair do sou Survivor e começar a multiplicar. Aplique, cresça, inspire. É esse o ciclo. E quando você vive isso de verdade, não tem mais como voltar ao normal. O seu normal vira extraordinário. E, olha, o começo. Vai lá. O mundo está pronto para ver o que você é capaz de criar. E eu tô aqui, torcendo para você ser um daqueles que não só pensam grande, mas agem maior ainda. Pensar pequeno é sobreviver. Pensar exponencial é mudar o mundo. Chegou a hora da virada. E não tô falando só de fechar esse livro aqui. Estou falando de virar a chave aí dentro da sua cabeça. Porque se tem uma coisa que ficou clara até aqui, é isso. Quem pensa pequeno, só se mantém. Quem pensa grande, transforma tudo. Pensar pequeno é confortável, é seguro, é o garantido, é sobreviver. Mas, cá entre nós, você não nasceu só para sobreviver, né? Você sente isso aí dentro. Dá para viver mais, criar mais, crescer mais, ajudar mais gente, realizar mais sonhos. Só que isso só acontece quando você começa a pensar em potência, não em parcelas. Pensamento exponencial é aquela faísca que vira incêndio. É aquele passo torto que depois vira corrida. É enxergar longe quando todo mundo tá preso no agora. E sabe qual é o melhor? Volcat já tem tudo o que precisa para começar. A ferramenta tá aí. Sua mente só precisa ser usada com mais ousadia, com mais visão, com mais intenção. Então, bora lá. Sai da caixa, larga o modo sobrevivência e entra no modo multiplicação. O mundo precisa de gente que pensa fora da curva, que age com propósito e que não tem medo de mirar longe. E se você chegou até aqui, já provou que tem isso em você. Não pare, transforme, multiplique, inspire, porque pensar pequeno pode até te manter de pé, mas é pensando exponencial que você voa.